Pessoal, se vocês estão acompanhando as notícias aí da última semana, vocês viram que o presidente Donald Trump, lá dos Estados Unidos, anunciou medidas bastante restritivas para regular como que o Twitter e outras plataformas digitais aí de redes sociais podem regular o discurso dos seus membros. E aí, gente, isso era previsto? Isso é um problema ou não é? Eu sou o professor Bruno Grego e a minha conversa aqui com vocês hoje é sobre democracia e redes sociais. Gostou do tema desse vídeo? Então vamos lá, se inscreva aqui no meu canal. Toda segunda e sexta-feira eu tenho temas muito bacanas aqui nos vídeos com vocês sobre democracia, direito administrativo, administração pública, política, tudo isso que a gente gosta muito, eu tenho certeza que você vai gostar ainda mais. E aí, gente? Questão extremamente importante e nessa eu posso ter o orgulho de falar para vocês que eu cantei a bola, tá? Eu vou deixar aqui para vocês aqui em cima o link para um vídeo que eu gravei, na verdade uma live que eu dei pro pessoal da OAB de Paranavaí, tá? A convite lá do meu ex-aluno e meu amigo João Pedro, obrigado João Pedro, e naquela live eu falei sobre como é que hoje mecanismos digitais influenciam o direito, tá? E naquela live eu comentei sobre um artigo que eu preparei para um evento na Universidade de Trier, na Alemanha, que obviamente não aconteceu por motivos evidentes, né? Mas para esse evento eu preparei lá um resumo, na verdade, que chama Governing Through Twitter, ou seja, governando pelo Twitter. Como que esse tipo de administração pública, de gestão de Estado pelo Twitter é problemática, tá? E aí eu preparei esse artigo e eu discuti ele nesse vídeo já tem aí aproximadamente uns 2 meses. E lá eu discutia, gente, 4 grandes riscos, tá? E o último desses grandes riscos desse governo pelo Twitter, ele se realizou na semana passada e é por isso que, apesar de com muita tristeza, porque obviamente esse risco era ruim, mas eu tenho aqui pelo menos a possibilidade de falar, ó, eu avisei. Então vamos lá, pessoal. Quais são os 4 grandes riscos de nós termos toda essa possibilidade de tratamento de questões importantes pelo Twitter? Vejam, isso hoje é muito comum. O presidente Jair Bolsonaro faz, né? Vários ministros de Estado aqui no Brasil fazem, ex-ministro da Justiça também faz e faz muito, muita gente aí, vários presidentes. O grande precursor dessa tendência foi quem está causando o problema agora, né? Que é o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Então vejam, pessoal, que realmente isso é algo com que a gente tem lidado no nosso dia a dia. Tá? Eu vejo aqui 4 grandes problemas em nós termos esse governo que se estrutura pelo Twitter. O primeiro grande problema é o seguinte, gente, isso tem se observado muito no Brasil. Existe uma grande confusão entre o que seria a opinião privada do presidente da República e o que é a opinião ou o posicionamento do Estado. Por quê? Quando a gente usa um instrumento desse, uma conta privada do presidente Bolsonaro no Twitter, por exemplo, ele está falando lá como Jair Messias Bolsonaro. Na descrição está escrito lá que ele é presidente da República Federativa do Brasil, mas ele está falando como Jair Messias Bolsonaro. E ele procura se intitular, ele procura utilizar-se nessa comunicação de um suposto direito de liberdade de expressão. Por que isso é um problema e é um problema grande? Porque ele fala o que ele pensa como pessoa natural, como pessoa física. Mas a gente tem uma confusão muito grande entre o que o presidente fala e o que é a opinião do Estado. Afinal de contas, se ele é presidente da República, ele tem um poder muito grande de influenciar para onde o Estado vai. E isso nos causa, evidentemente, um grande problema, porque é nesse sentido que nós temos aí uma influência indevida
do ponto de vista dessa interferência entre o que seria a vontade do Estado e o que é a opinião pessoal do presidente da República. Esse é o nosso primeiro problema. O nosso segundo problema, pessoal, é que isso gera uma pressão muito grande na opinião pública. O fato de nós termos uma comunicação tão informal quanto é um microblog, sendo utilizada para transmitir questões de Estado, faz com que nós tenhamos, de fato, uma situação em que as pessoas já não sabem se elas confiam mais no Diário Oficial ou no Twitter do presidente. Mesmo porque o Twitter do presidente tem sido muito mais confiável do que Diário Oficial. É onde são anunciadas as demissões, as contratações, inclusive de cargos de grande importância, antes do Diário Oficial. Portanto, vejam que isso gera uma pressão muito indevida na opinião pública, na medida em que a opinião que o presidente dá no Twitter acaba sendo muito mais importante do que os atos oficiais. Só que eles não são oficiais, eles são oficialiformes, são atos que não têm o valor jurídico e o valor político necessário para que eles tenham esse mesmo efeito. Então essa pressão na opinião pública é muito, muito negativa. Um terceiro efeito é o seguinte: quando essas plataformas privadas se veem cercadas por todo esse cenário, elas acabam por trazer uma regulação privada sobre um debate que é público. Ora, se nós temos um debate, a manifestação do presidente ali em questões públicas que trazem grande pressão sobre a opinião pública e a gente acaba vendo que muda muitas vezes as decisões do Estado, é um grande problema se esse meio de debate está sob o poder de um agente privado. Por quê? Porque esse agente privado pode simplesmente decidir, como já decidiu várias vezes, por bloquear os debates que são feitos. E vejam, eu estou falando aqui sorrindo, né, gente? Porque eu fiz essa previsão lá em fevereiro e eu disse, olha, uma hora esses entes privados, que são as plataformas, vão começar a bloquear o debate. E não deu outra, gente. Por volta de abril, o Twitter, por exemplo, e o Facebook começaram a cortar muitos dos discursos do Bolsonaro e tudo que ele falava que era fake news era excluído dessas plataformas, né? Inclusive eu tenho um vídeo, vou colocar aqui para vocês, sobre a censura que o Bolsonaro sofreu pelo Twitter. E aí, gente, isso é devido? Sim, a plataforma é privada. Nós não estamos falando do Diário Oficial. Nós estamos falando de uma plataforma privada, um serviço privado, que é custeado com recursos privados. Essa plataforma pode fazer o que ela quiser lá, desde que isso siga os termos de serviço da plataforma. E uma coisa eu falo para vocês, sem dúvida nenhuma, os termos de serviço dessas plataformas contam com o poder para que esse agente privado possa, entre aspas, censurar, porque isso não é censura, né? É um controle posterior de discurso, principalmente em relação a fake news. E isso nos leva ao nosso quarto problema, que é aquele que eu falo mais sorrindo para vocês, porque de fato é um problema gravíssimo, mas eu previ ele lá atrás, tá o vídeo aqui para provar e ele aconteceu nessa semana. O quarto problema que eu previ era que, infalivelmente, isso começaria a atrair uma regulação estatal muito forte sobre essas plataformas. Ou seja, você, eu, que estamos aqui nas redes sociais, esse vídeo está no Instagram e também está no YouTube. Gente, o que nós temos a ver com essa briga? Nada. Nós utilizamos as redes sociais aqui de modo privado. Agora, nós estamos atraindo um regulamento público para algo que deveria ser privado. E por que esse regulamento público está vindo para algo que deveria ser privado? Porque cada vez mais o Estado está percebendo que ele precisa controlar essas plataformas. E foi exatamente o que o presidente Donald Trump fez na última semana. Vocês falam, pô, mas o Trump tem o que a ver com a gente? Tudo. Essas empresas são sediadas nos Estados Unidos. Então a política delas é uma política global e se elas são sediadas nos Estados Unidos e as regras são mais rígidas lá, elas acabam sendo mais rígidas para nós. Então vejam que isso é um problema grande, principalmente em termos de privacidade, em termos de autonomia do discurso, e a publicização dessas plataformas de debate privadas vai acabar trazendo problemas para nós, que não as utilizamos para fins públicos, mas sim para fins privados.
grandes problemas relacionados aí com privacidade, grandes problemas relacionados com liberdade de expressão. Então, queridos, abram o olho. Essa previsão foi uma previsão muito negativa, claro, mas ela se realizou. Espero que nos próximos dias a gente tenha uma retração desses posicionamentos para que a gente não tenha a transformação do Twitter num diário oficial. Se você gostou desse vídeo, se você curte esses temas, deixa aí seu like no vídeo, se inscreva aqui no meu canal. Toda segunda e sexta-feira, pode esperar, não falha. Tem vídeo meu aqui discutindo esses temas com vocês de política, administração pública, direito, cidadania principalmente. Vejo vocês por aqui.